Pessoal do sétimo ano, vamos dar início, né, à segunda videoaula. E eu vou iniciar dando a resposta para vocês, que alguns alunos perguntaram da página 7. Então, assim, né, tem a historinha, resolvi essa charada, né? Tem a historinha da rainha, né, e perguntava-se, né, o que é que Alice disse para a rainha. Então, vocês lembram que no filme, tudo dessa rainha, a rainha de copas, era cortar a cabeça dos personagens, né, que ela deduzia que seria contra o reino dela. Então, qual foi a charada? Alice perguntou para ela, quer dizer que você vai cortar a minha cabeça? E ela ficou sem ter como responder isso para Alice, literalmente. Essa é a charada. Agora a gente vai para a página, continuando, certo? A gente vai para a página 10, certo? Página 10, que isso aqui vocês responderam. Cheguei, gente. Hora de filosofar. Pergunta-se para vocês, né? É possível que eu veja as coisas de maneiras diferentes, ver a mesma coisa de maneiras diferentes? Tipo, o dia amanheceu. É possível que eu veja esse dia de hoje diferente amanhã? Vocês vão raciocinar e vão responder sim, não, justificar. É possível ter vários pontos de vista sobre a mesma situação, várias opiniões? Se vocês acham que sim ou não. Um ponto de vista pode ser mais verdadeiro do que o outro? Ou seja, uma ideia que eu tenha e um colega tem também a ideia dele, vai mostrar que a verdade minha é maior do que a dele maior do que a minha. Quando concordamos com um ponto de vista, ele é verdadeiro por eu concordar? Sim, justifica, não justifica. E se discordarmos dele, será que esse ponto de vista ele é falso? Por eu não estar de acordo? Por que buscamos a verdade, gente? O que, é que a gente quer com a verdade? Por que, é que a gente sempre diz assim, mas eu quero que você me diga a verdade. Por que, que eu busco a verdade? Qual a relação entre verdade e o conhecimento? Existe relação aqui? E para vocês, o que é a verdade? Então, assim, né? Ao longo do tempo, as pessoas sempre mostraram-se, né, o desejo de conhecer as coisas, de buscar respostas, né? E a busca dessas respostas, né, muitas vezes elas vinham na mitologia, que é o que a gente vai ver mais adiante, certo? A importância que os mitos têm. Tá aqui, ó. Então, os mitos, eles traziam muitas respostas para a gente. Então, assim, as sereias, se vocês se recordarem bem, né, são aquelas historinhas que tem, né, mulheres que eram metade peixe, metade mulheres, e que encantavam os pescadores. No folclore brasileiro, gente, as sereias, elas são comparadas, né, a fadas, né, a encantadoras, né, e nós encontramos aqui a lenda da Iara. Só que a gente vai conhecer uma outra forma da gente absorver o significado de um mito, certo? Então, assim, conta-se, né, que as sereias seriam, sim, mulheres, metade peixe, metade mulher, que seduziam navegantes e pescadores com seu canto irresistível. Só que elas levando esses pescadores à morte. Então, a gente nem sempre conhecia esse lado. Por quê? Porque nos filmes, as historinhas que nós conhecemos, sempre as sereias elas eram boazinhas, né? Eram belíssimas e até os homens se apaixonavam por ela, né? Tinham cauda de peixe, né? Mas a gente agora vai conhecer uma história da mitologia sobre as sereias que vai mudar um pouquinho essa versão da gente de serem seres encantadores, que está aqui na página 11. Então, na mitologia grega, conta-se, né, que existia sim as sereias aladas, certo? E essas sereias aladas, elas foram personagens de alguns mitos, de algumas epopeias da Grécia Antiga. E conta-se que na obra de Odisseia de Homero, né, ele conta nesse conjunto de obras que Homero escreveu, a história de Ulisses, né, que ele sobreviveu ao poder mortal das vozes dessas sereias. Então, assim,
Para que ele sobrevivesse, ele percebeu que ele tinha que atravessar o canal onde eles se encontravam, só que ele fechou com cera os ouvidos de todos os tripulantes da sua embarcação e pediu que eles o amarrassem firmemente ao mastro. Quando ele atravessou o território das sereias, o herói pôde ouvir o canto sedutor e hipnótico delas, sem se atirar nas águas e morrer, já que ele estava amarrado, né? Todos que se aventuravam antes dele morriam. Só que o mito conta que, de acordo com essa mitologia grega, as sereias elas morreriam caso um mortal resistisse ao seu canto perigoso e traiçoeiro. Então, né, esse destino foi cumprido para elas dentro dessa inesquecível peripécia que Ulisses teve, que está retratado aqui, ó, na obra. E as sereias aqui, nessa imagem, elas não são tão bonitas como a gente imagina. Na verdade, elas estão mais associadas a bruxas, né, gente? E aqui tem o significado de vocês. Aladas eram dotadas de asas, epopeias seriam longos poemas, hipnótico, porque hipnotiza, né? Peripécia está associada à aventura, né? Que são algumas palavras que aparecem na história. Página 12. A expressão popular ouvir o canto das sereias nasceu de antigas histórias, como essa que nós acabamos de conhecer. Significa iludir-se, enganar-se, afastar-se da verdade. Muitas vezes é utilizada para se referir à situação de uma pessoa que se deixa levar por sentimentos e desejos que a impedem de ouvir qualquer tipo de alerta sobre o tipo de estar sendo enganado, né? Então, assim, os nossos sentidos, geralmente, eles nos deixam se enganar. A gente muitas vezes julga uma coisa sem conhecer e a gente se engana. Pergunta para vocês. Sentimentos e desejos podem nos afastar do saber e da verdade? Nossos próprios sentimentos, nossos desejos? Se vocês acham que sim, justifica. Se não, também justificam. 2. Sentimentos e desejos também podem nos aproximar da verdade? Eu querer conhecer, eu querer buscar? Também justifiquem. Para aprofundar o nosso diálogo sobre a busca da verdade, aí pede para que se discuta com os colegas, mas vocês sabem, essas atividades são individuais, certo? Então, aí vocês vão responder, além das sereias, a outros seres e coisas sobre os quais você sabe algo, sem, contudo, nunca tê-los visto ou tocado. Então, assim, se houver, cite alguma história que vocês conheçam, sem ter tocado nem visto, mas que vocês conhecem. Segunda pergunta, além de ver e tocar, o que mais pode ser feito por alguém que deseja saber algo, gente? Todas as atitudes que você listou, responder as questões anteriores, garantem um saber confiável? Será, né? Por quê? Podemos afirmar que algo ou alguém não existe simplesmente por nunca tê-lo visto ou tocado? Por quê? É possível sabermos algo sobre o que não existe? E aí, pede para que vocês, diante desses questionamentos, retirem aí o que mais vocês acharam interessante desses questionamentos, certo? E aí tem as formas de saber, né? Então, fala das sereias. As sereias fazem parte de histórias que são lendas, mitos, causos, né? Que nós conhecemos. Vocês já escutaram historinhas sobre isso. E essas histórias, elas atraem a curiosidade da gente. Por quê? Porque existem coisas inesperadas, fantasiosas, extraordinárias, que acontecem na história que nos fazem querer ouvi-la até o fim, certo? Bem, esse desejo de saber, ou seja, de conhecer a verdade, faz parte da vida de todos os seres humanos, de todas as idades, de todas as épocas, em todos os lugares, certo? E esse desejo moveu pessoas a elaborarem perguntas tipo sobre o mundo, sobre o tempo, o espaço, sobre liberdade, bem, justiça, né? E assim por diante. Quem apontava as possibilidades de respostas, os caminhos para ir em busca dessa verdade, primeiro momento, gente, foi a mitologia, certo? E o que era a mitologia? Formada por narrativas repletas de deuses, heróis, acontecimentos incríveis, que ficaram conhecidos como mitos, certo? Então, assim, esse conjunto de histórias da mitologia, que são os mitos, respondiam através de deuses, heróis, né? Todos
todas as curiosidades que surgiam, principalmente, né, sobre a origem do mundo, finalidade da vida, ordem natural das coisas, né, e determinadas outras questões que vêm à nossa cabeça. Bem, passado algum tempo, surgiram pessoas descontentes com as respostas da mitologia, acharam que tinha algo a mais, porque os mitos eles não podem ser provados, né? Aquela história da sereia, gente, não pode ser provada, a gente não tem como provar. E aí, essas pessoas que ficaram descontentes buscaram um novo caminho, e esse caminho foi através da filosofia. Lembrem-se bem que a filosofia significa amor à sabedoria. Então, em busca desse saber, a filosofia vinha trazendo respostas. E os primeiros filósofos que buscaram, né, essas respostas, eles eram conhecidos como filósofos da natureza. Por quê? Porque eles acreditavam que as respostas para todas as perguntas estavam na natureza. Bastava observá-la e compreendê-la, para então escrevê-la e conhecê-la. Alguns deles atribuíram a origem de tudo, ao que existe, a um ou mais dos 4 elementos, certo? Então, assim, alguns filósofos diziam que tudo foi construído através do ar, do fogo, da água e da terra. Mas outros filósofos que vão ser nas séries seguintes, quando vocês chegarem lá, eu vou estar falando, certo? Sobre outros filósofos que apontaram outras substâncias que dariam origem a todas as coisas. E daí os raciocínios rigorosos dos primeiros filósofos promoveram descobertas surpreendentes sobre a natureza, né, e a realidade que nos cerca. Mas, mesmo assim, nem todos estavam, né, se contentaram a buscar a verdade apenas num pensamento e queriam algo a mais. E o que seria algo a mais? Seria o desenvolvimento de investigações com o uso de tecnologia que durante os séculos nos aproximaram do caminho da verdade. E essas inovações tecnológicas, gente, eu estou falando das ciências modernas, o que a ciência pode comprovar, certo? Então, tipo assim, a explosão do Big Bang é uma versão científica para o surgimento do mundo, certo? Então, assim, a filosofia trazia respostas, mas ela também viu a necessidade do conhecimento científico vinha ajudá-la, né, a dar respostas sobre o surgimento de todas essas coisas. Então, diante desses fatos, é possível afirmar que os diversos caminhos trilhados na busca do saber e da verdade resultaram em conhecimentos que a humanidade transmite, gente, de geração a geração. E a gente vai encontrar essas respostas através do conhecimento científico, certo? Que vai comprovar as nossas ideias. No material de apoio de vocês, eu vou deixar essa atividade aqui, encerrando a videoaula, para vocês responderem, certo? Vocês vão encontrar plaquinhas lá no material de apoio. Tipo, qual a distância, vou pegar essa questão aqui que eu estou olhando, qual a distância entre o Sol e a Terra? Não é que vocês vão me dar essa resposta na íntegra, são plaquinhas que tem lá, e tem tipo assim, calcule, pesquise, pense. Então, vocês vão recortar as plaquinhas e vão colar aqui. Vocês observem o número de plaquinhas e o número de questões. Tem questões que vocês podem colocar mais de uma plaquinha, certo? Através de colagens. Questão 2. A qual conclusão você chegou após o diálogo sobre os itens da questão anterior? Então, assim, vocês vão ver que todas as plaquinhas, elas não vão responder precisamente, logicamente, a questão, certo? Vão dar indícios de posicionamentos. E aí, vocês vão me dizer que conclusão vocês chegaram, certo? As páginas do material de apoio de vocês, que vocês vão buscar lá no finzinho do material, certo, gente? Deixa eu aqui localizar para vocês. Só um instantinho. Eu não quero passar de um por um, certo? Então, vocês vão encontrar as plaquinhas na página 1 do material de apoio, certo? Que são justamente essas plaquinhas aqui. Que eu não estou querendo ir no livro digital, porque eu vou ter que apresentar outras respostas, certo? Então, assim,
São essas plaquinhas que vocês vão ver o número de questões e vão recortando e colando lá, certo? E depois vocês vão dizer na questão anterior o que é que vocês sentiram ao responderem utilizando o raciocínio através disso aqui, ok? Então, até a próxima videoaula, certo? Espero que vocês tenham gostado. É uma atividade mais prática do material de apoio, né? Porque a gente vai usar um material adicional. É gostoso de fazer. Vocês vão ter tempo para fazer isso, né? E a gente se encontra na próxima videoaula, dando sequência ao nosso conteúdo. Até lá, gente.